Olá, turma! Nessa aula eu vou corrigir com vocês os exercícios da quinta semana do PET 3. Nessa semana o PET vai falar sobre funções logarítmicas e nos exercícios foi pedido para a gente construir o gráfico de algumas funções logarítmicas. Os dois primeiros são funções bem simplesinhas, as mais simples que podem aparecer. Então vamos dar uma olhada em como construir o gráfico desse tipo de função. O importante é que vocês saibam fazer interpretações dos gráficos, porque nas provas que vocês vão fazer, nos testes, como o Enem, por exemplo, não são cobradas construções de gráficos, mas dificilmente você vai ver uma prova do Enem que não apareça um gráfico para você fazer uma interpretação. Então é muito importante você saber construir para você ter uma noção de como interpretar esse gráfico também. Então nas funções nós vamos começar primeiro definindo a nossa função y igual ao logaritmo de x na base 2. Como todo gráfico que a gente constrói de todas as funções, o que a gente vai fazer é atribuir valores para uma variável com o objetivo de encontrar o valor da outra variável. Então nós vamos encontrar valores de y a partir dos valores que forem atribuídos para a variável x. Então para cada x eu vou ter uma imagem correspondente. E aí eu vou pegar esses pontos, esses pares ordenados x e y e marcar no plano cartesiano. A gente não precisa atribuir muitos valores para x. Alguns valores aqui já são suficientes para a gente marcar os pontos e ver como vai ser o comportamento dessa curva. É claro que é bom você já ter uma prévia de como essa função pode aparecer no gráfico, como essa curva pode aparecer no gráfico. E uma coisa muito importante que a gente já pode observar nessa função é que essa base aqui, ó, ela vai determinar se a função é crescente ou decrescente. Como nós temos a base maior que 1, a nossa função vai ser crescente. Então a gente vai ter uma ideia de que o gráfico tem que ser uma curva subindo, ou seja, à medida que você aumenta os valores de x, os valores de y também vão aumentar. O que eu vou fazer agora é aplicar a definição de logaritmos para eu ter uma ideia de como escolher esses valores de x. É claro que eu tenho que respeitar o que a gente já disse anteriormente, né? As condições de existência dos logaritmos. Como a base já foi definida como base 2, eu só preciso preocupar com os valores que eu vou atribuir para a variável x, que é o meu logaritmando. E nós sabemos que o logaritmando ele tem que ser um número maior que 0. Então, eu não vou trabalhar aqui com valores negativos, muito menos o 0. Para escolher os valores de x, eu estou observando qual é a minha base. Se a minha base é 2, eu vou escolher valores de x que sejam convenientes para eu calcular esse logaritmo sem utilizar uma calculadora. Eu não quero fazer uso de calculadora. Você poderia escolher qualquer valor de x positivo para colocar aqui? Poderia. Você ia com uma calculadora fazendo os cálculos e encontrando as imagens. Mas a gente não vai usar a calculadora, até porque numa prova de seleção você não pode utilizar a calculadora. Então você tem que saber encontrar alguns pontos para marcar no plano sem o uso da calculadora. Então nós vamos ter cuidado na hora de escolher esses valores de x aqui. Então primeiro eu vou fazer uma mudança nessa função, aplicando aqui a minha definição de logaritmos, ou seja, eu vou colocar esse logaritmo aqui numa forma exponencial. E aí nós temos que lembrar o seguinte, que eu tenho o logaritmo de x na base 2 igual a y. Isso vai ser verdade se e somente se 2 elevado a y for igual a x. Então aqui eu apliquei apenas a definição, transformando a minha forma logarítmica na forma exponencial. Então o que nós temos que lembrar? Que a base do logaritmo se transforma na base da potenciação. O meu logaritmo, que é o y, ele se transformou no expoente da potenciação. E o x, que é o meu logaritmando, é o resultado da potenciação, ou seja, a minha potência. Então, eu vou atribuir valores para a variável x e encontrar os valores de y para eu marcar no plano. Então, eu vou começar montando uma tabela. Nessa tabela eu vou atribuir os valores para x, para substituir na minha função. Eu posso colocar minha função na forma exponencial. E aí eu vou encontrar, a partir dos valores de x, os valores de y para montar o meu par ordenado e posteriormente marcar no plano cartesiano. Os valores que eu vou escolher para x, eles têm que seguir o seguinte critério. Como eu tenho aqui uma potência
com a base 2, convém eu escolher valores de x que eu consiga representar como potências de base 2. Não por acaso eu escolhi os valores 1/2, 1, 2, 4 e 8. Esses valores aqui, todos eles eu consigo colocar como potências de base 2, de modo que eu posso colocar uma igualdade de potências de mesma base para eu trabalhar com a igualdade dos expoentes. Então, o primeiro valor que eu tenho aqui é 1/2. No lugar do x, eu vou colocar 1/2. E aí eu tenho, então, 2 elevado a y igual a 1/2. Como que eu vou fazer para transformar essa fração aqui em uma potência de base 2? Eu vou lembrar de uma propriedade importante lá das potenciações. Quando eu tinha lá uma potência com expoente negativo, o que a gente fazia para resolver a potência? A gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Aqui eu vou fazer isso. Eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Porém, a minha potência aqui ela tem o expoente 1 positivo. Olha, 1/2 elevado a 1 é igual a 1/2. Nós já vimos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu posso considerar esse 1/2 como uma potência 1/2 elevado ao expoente 1. O que eu vou fazer? Eu vou inverter essa base para eu ficar com a base 2, já que o inverso de 1/2 é 2. E o meu expoente, que é 1, ele passa a ser menos 1. Ou seja, eu posso trocar o sinal do expoente a partir do momento que eu inverti a base da potência. Então, agora eu tenho uma igualdade de potências aqui de mesma base. Basta eu igualar os expoentes para que eu tenha essa igualdade, uma sentença verdadeira. Portanto, o valor de y tem que ser igual a menos 1. O primeiro ponto que eu vou ter para marcar no plano é x igual a 1/2 e y igual a menos 1. O segundo valor que eu coloquei para x é 1. Eu tenho 2 elevado a y igual a 1. O 1 ele pode ser escrito como potência de qualquer base. É só a gente lembrar que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se a minha base aqui é 2, eu posso escrever esse 1 como 2 elevado a 0. E aí eu tenho aqui bases iguais, igual os expoentes. Portanto, quando o x for 1, o y vai ser 0. Está aí o próximo ponto para marcar no plano. Próximo valor de x é 2. 2 elevado a y vai ser igual a 2. Como todo número pode ser escrito como uma potência de expoente 1, eu posso escrever 2 elevado a 1. Se eu tenho bases iguais, eu igualo os expoentes. Portanto, o meu próximo ponto para marcar no plano é x igual a 2 e y igual a 1. X igual a 4. 2 elevado a y igual a 4. Colocando 4 como uma potência de base 2, eu tenho 2 elevado ao quadrado. Bases iguais, igualando os expoentes, y igual a 2. Está aí o meu próximo ponto, 4 e 2. E por último, eu tenho x igual a 8. 2 elevado a y igual a 8. Colocando 8 como uma potência de base 2, eu tenho 2 elevado ao cubo. Bases iguais, eu vou igualar os expoentes. Então, y igual a 3. Meu ponto, então, seria x igual a 8 e y igual a 3. Agora, eu tenho aqui 5 pontos para marcar no plano cartesiano. Eu vou criar o meu plano cartesiano e marcar esses pontos. E aí eu já observo como está sendo o comportamento dessa curva que vai passar por todos esses pontos, está vendo? Então, o meu gráfico já está praticamente prontinho. O que falta agora é eu traçar uma curva passando por esses pontos para eu terminar o gráfico dessa função y igual ao log de x na base 2. E aí eu já posso observar aquilo que eu falei com vocês. Lembra? Olha, nós tínhamos aqui a base do logaritmo maior que 1. Portanto, uma função crescente. Olha o comportamento da curva. Ela está subindo à medida que o x está aumentando. Ou seja, à medida que eu aumento o valor de x, o valor de y também aumenta. Questão número 2. Esboce o gráfico da função y igual ao logaritmo de x na base 1/2. Então, uma função muito simplesinha também, para a gente construir o gráfico. A gente vai seguir o mesmo raciocínio do exercício anterior. A nossa função agora é y igual ao logaritmo de x na base 1/2. O que mudou? A nossa base agora é um número compreendido entre 0 e 1. Então, agora nós vamos ter uma função decrescente. Então, já é importante a gente ter essa observação para a gente ter uma ideia de como vai ser o comportamento do nosso gráfico. A gente vai observar agora que se a função é decrescente, e a gente pode verificar isso antes
de construir o gráfico, à medida que eu vou aumentar os valores da variável x, eu vou observar que os valores da variável y vão diminuir. Então vamos ficar atento na hora de fazer os cálculos, porque esses valores vão ficando cada vez menores. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro eu vou aplicar a definição aqui. Então eu tenho que o logaritmo de x na base 1/2 é igual a y, se somente se 1/2 elevado a y for igual a x. Então base virou base, logaritmo virou expoente, logaritmando virou potência. E esses valores aqui é que eu vou escolher agora para encontrar os valores de y. Como a minha base aqui é 1/2, convém eu escolher valores de x que eu possa colocar nessa base 1/2. Ou se você pensar diferente, você pode transformar essa base 1/2 na base 2. Para isso você trocaria o sinal desse y aqui. Se aqui eu tenho 1/2 elevado a y, eu poderia colocar 2 elevado a menos y e trabalhar com potências de base 2. Só tem que tomar cuidado que aqui vai ficar menos y, ou o oposto de y. Então eu teria que fazer uma mudança de sinal no final. Eu não vou fazer dessa forma. Eu vou deixar a minha função dessa maneira aqui. Então eu vou escolher os valores de x para substituir nessa função e encontrar os valores de y para montar os pares ordenados. Os valores de x eu vou escolher os mesmos: 1/2, 1, 2, 4 e 8. Todos esses valores eu consigo trabalhar com potências com essa base 1/2. Vou mostrar para vocês. Então o primeiro valor que eu tenho já é a mesma base, está vendo? 1/2 elevado a y igual a 1/2. Eu vou pensar nesse 1/2 como uma potência com expoente 1. 1/2 elevado a y igual a 1/2 elevado a 1. Que eu tenho a mesma base, basta eu igualar os expoentes. Então eu tenho y igual a 1, x igual a 1/2 e y igual a 1. Próximo valor de x é 1. Então eu tenho aqui 1/2 elevado a y igual a 1. O 1, como eu falei com vocês no exercício anterior, eu posso colocar como uma potência em qualquer base, inclusive na base 1/2. Basta eu colocar o expoente 0, já que todo número elevado a 0 é igual a 1. 1/2 e 1/2, basta eu igualar os expoentes. Então eu tenho y igual a 0, meu próximo ponto, 1 e 0. Próximo valor de x é 2, 1/2 elevado a y igual a 2. Aqui o que eu quero que vocês observem, eu tenho duas opções. Eu posso inverter essa base para ficar igual a essa, ou eu posso inverter essa para ficar igual a essa. Então, eu reescrevi aqui, olha, 1/2 elevado a y igual a 2 elevado a 1, já que todo número pode ser escrito como uma potência de expoente 1. O que eu vou fazer agora é inverter essa base para trocar esse sinal aqui, porque quando eu inverter essa base vai ficar igual a essa. Então, eu tenho 1/2 elevado a y igual a 1/2 elevado a menos 1. Portanto, meu valor de y vai ser igual a menos 1. Tá aí o próximo ponto. Observem que está acontecendo o que a gente queria, né? Ó, à medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y estão diminuindo. Próximo valor de x é 4. Então, 1/2 elevado a y igual a 4. Primeiro, eu vou fatorar o 4, colocando 2 elevado ao quadrado. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou inverter a base para ficar igual a essa, trocando o sinal do expoente. 1/2 elevado a y igual a 1/2 elevado a menos 2. Bases iguais, eu igualo os expoentes, y igual a menos 2. Tá aí o próximo ponto, 4 e menos 2. O último valor para x é 8. Então, eu tenho aqui 1/2 elevado a y igual a 8. Colocando o 8 na forma fatorada, 2 elevado ao cubo. Eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. 1/2 elevado a y igual a 1/2 elevado a menos 3, portanto, o y igual a menos 3. O último ponto que eu vou marcar lá no plano, 8 menos 3. Então, eu vou dar uma enxugada nessa tabela aqui para eu ganhar espaço. Então, eu vou tirar essa parte aqui porque o que interessa para a gente agora são os pares ordenados, tá vendo? Então, agora eu vou marcar esses pares ordenados no plano cartesiano. Tá aí, eu criei o plano e marquei os pontos lá no plano cartesiano. Então, quando o x é meio, o y vale 1, x igual a 1, o y é 0, e assim por diante. E aí a gente observa, de acordo com o que a gente já tinha visto no início do exercício, a nossa função ela é decrescente. Então, a curva ela vai ter esse comportamento agora, ela vai estar descendo. Então, o que falta para eu finalizar o gráfico
é passar uma curva por todos esses pontos aí. Lembrando que essa curva ela não encosta no eixo Y. Ela não vai encostar no eixo Y, porque o valor de x ele nunca vai ser zero. Então nós temos que lembrar que o ponto de interseção com o eixo Y é o ponto onde eu tenho o x igual a zero. E esse x ele nunca vai ser zero, porque nós já vimos aqui a condição de existência do logaritmo. Então essa curva ela nunca vai encostar no eixo y. Questão número 3. A escala de magnitude de momento m é dada pela forma onde S é o momento sísmico. Faça um esboço do gráfico dessa função. Quando a gente fala um esboço do gráfico, a gente não vai fazer um gráfico 100% perfeito. A gente vai fazer algumas aproximações aqui, porque essa função é uma função um pouquinho mais complexa. Então nós vamos ter cuidado na hora de escolher os valores aqui, de S, para encontrar os valores de M. A gente não precisa nem ficar muito preocupado com o que significa momento, o que significa momento sísmico. Isso está relacionado com a escala Richter. E nós temos algumas observações para a gente fazer, mas que não vem o caso aqui. O que a gente vai fazer é somente representar graficamente essa função. E o princípio é sempre o mesmo. A gente pega a nossa função, tá? E aí a gente vai atribuindo valores para uma variável para encontrar o valor da outra. Observe que aqui eu estou procurando os valores de M em função dos valores de S. Então aqui a gente pode pensar no S fazendo o papel do X, enquanto o M está fazendo o papel do Y, lá nas funções anteriores. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma tabela do mesmo jeito, atribuindo valores para S, para eu encontrar os valores de M. Observem que aqui eu deixei um espaço bem grande, porque a gente vai ter que fazer bastante cálculo aqui. Aí, se vocês quiserem, nesse caso, utilizar uma calculadora para ganhar tempo, não tem problema nenhum. Inclusive, nós vamos fazer algumas aproximações aqui, tá? Eu vou falando com vocês. O que eu tenho aqui é menos 10,7 mais 2/3 do log de S na base 10. Então, o primeiro passo é escolher esses valores de S aqui para eu substituir na minha função. Como eu tenho aqui um logaritmo na base 10, então eu tenho que, por conveniência, escolher valores de S que me deem condições de calcular esse logaritmo na base 10. E aí eu vou escolher esses valores aqui. Eu vou escolher 1/100, eu vou escolher 1/10, eu vou escolher o 1 e vou escolher o 10. Então, com esses valores aqui, eu consigo achar 4 pontos para eu marcar no plano cartesiano e ter uma ideia de qual vai ser o comportamento dessa curva. Nós estamos falando aqui de um logaritmo na base 10. Se a base do logaritmo é 10, é um número maior que 1, então essa nossa função ela vai ser uma função crescente. Então já dá para a gente ter uma ideia de que nossa curva ela vai estar subindo, tá? Então como que nós vamos fazer para determinar esses valores de M então? Atribuindo valores para S. Então agora o primeiro valor que eu tenho é 1/100. Então eu vou pensar, esquece isso aqui na frente por enquanto, eu vou pensar agora só no logaritmo de 1/100. E o logaritmo de 1/100 na base 10 vai ser igual a menos 2. Então eu vou substituir isso tudo aqui por menos 2. Então eu tenho menos 10,7 mais 2/3 vezes menos 2. Agora eu vou fazer a multiplicação. Mais vezes menos vai dar menos. 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho aqui uma subtração com uma fração. Eu tiro o mínimo múltiplo comum. Como é o único denominador que aparece, o mínimo múltiplo comum é o próprio 3. E aí eu vou multiplicar 3 vezes menos 10,7 menos 4. E vou chegar nesse valor, menos 36,1/3. Eu posso fazer essa divisão aqui, eu vou encontrar um valor próximo de 12. Então eu vou deixar um valor aproximado. Por que eu fiz esse arredondamento? Para eu marcar esse ponto no plano cartesiano, fica mais fácil com os valores arredondados. Como isso aqui vai ser uma dízima periódica, vou ter infinitas casas decimais, então eu fiz esse arredondamento. Como a gente está falando, a gente está fazendo o esboço do gráfico. Então é só uma ideia de como se comporta graficamente essa função aqui. O próximo valor que eu tenho para S é 1/10.
Então, m vai ser igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo de 1/10. 1/10 é o mesmo que 10 elevado a menos 1. Então, eu teria o logaritmo de 10 elevado a menos 1 na base 10, que vai dar menos 1. Portanto, eu vou multiplicar 2/3 agora por menos 1, que é o resultado desse logaritmo aqui. Lembrando que para fazer esses logaritmos, a gente está aplicando a definição de logaritmos. Você pode fazer esses cálculos separados e depois substituir os valores aqui. Mais vezes menos vai dar menos, então eu vou ter menos 10,7 menos 2/3. Aqui eu vou fazer a multiplicação e subtrair 2 para chegar na fração menos 34,1/3. Fazendo essa divisão, eu vou ter um valor próximo de menos 11,4. Próximo valor de S é 1. Então, onde tem S, eu vou colocar 1. Eu tenho o logaritmo de 1 na base 10. Nós já vimos nas consequências da definição que o logaritmo de 1, independente da base, é sempre igual a 0. Portanto, eu tenho menos 10,7 mais 2/3 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. Portanto, meu resultado vai ser menos 10,7. O próximo valor que eu tenho para S é o 10. Então, vamos substituir. Onde tiver o S, eu vou colocar o 10. E eu tenho o logaritmo de 10 na base 10. Pelas consequências da definição, o logaritmo de um número na própria base vai ser igual a 1. Portanto, eu tenho menos 10/7 mais 2/3 vezes 1. Aqui eu tenho o meu denominador, que é 3. Vou multiplicar por menos 10,7, somar com 2. Aí eu tenho menos 30,1/3. Fazendo essa divisão, eu tenho aproximadamente menos 10. E aí eu vou ter esses pontos para marcar no plano cartesiano. Vamos dar uma enxugada aqui nessa tabela. Eu tenho aqui, então, quando o S for 1/100, o m vai ser menos 12. Aproximadamente menos 12. Quando o S for 1/10, o meu m vai ser aproximadamente menos 11,4. S igual a 1 menos 10,7. S igual a 10, o m igual a menos 10. Então, agora eu vou marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. O S vai ser lá o meu eixo X e o M vai ser o meu eixo Y, né? Então, eu tenho aqui os pontos marcados já no plano cartesiano, tá vendo? Cuidado que aqui no plano cartesiano eu coloquei na forma decimal, olha, 1/100, 0,01. Então, quando o x é 0,01, no caso aqui, quando o S é 0,01, eu tenho, então, o M, que está fazendo o papel de Y, igual a menos 12. Aparentemente, parece que o ponto está localizado em cima do eixo, mas ele não está. Lembre-se que para o ponto estar localizado no eixo, esse valor de S teria que ser 0. E esse valor de S nunca vai ser 0, porque a gente já discutiu também, né, outras vezes, a condição de existência dos logaritmos. O logaritmando nunca vai ser 0. E eu já tenho aqui, ó, como observar o comportamento desses pontos. Agora, para eu finalizar o meu gráfico, é só eu traçar uma curva passando por esses pontos. Então, está aí o gráfico da função. Obrigado pela atenção e bons estudos.